Nós vamos começar o treino de habilidades de compaixão. Esse é o que a gente chama de THC 0, porque ele é específico para falar desse momento atual que a gente está falando de pandemia. E o treinamento como um todo não é, por isso que isso aqui chama 0 e depois a gente vai ter de 1 a 8, tá bom? Então vamos lá. Esse treino de habilidades de compaixão faz parte do que eu chamo do projeto Cuidar com Paixão. Então esse é um projeto antigo, lá de 2009, e a palavra cuidar aqui significa o acrônimo Cuidadores Unidos e Informados das Desordens Afetivas e Relacionadas. Então é esse trabalho que já me acompanha há mais de uma década, que é essa ideia de espalhar compaixão, de ter uma visão mais compassiva, inclusive de chamar transtorno psiquiátrico de desordens afetivas, de desordens emocionais. Então, já na definição do projeto tem esse conceito bem compassivo de que a gente passa por momentos de ordem e desordem e que se a gente está na desordem, com compaixão, com ajuda, a gente volta à ordem. Seria isso, tá bom? O THC 0 é para a gente falar o que é TEPT. TEPT é uma sigla que quer dizer transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um tema de estudo de longa data, foi o tema do meu mestrado e por isso que a gente está trazendo e transformando o treino de compaixão em algo mais acessível, não só para a população clínica, mas para a população em geral. Por que falar do que é TEPT? Porque nem todo mundo entende muito bem o que é transtorno psiquiátrico, diagnóstico psiquiátrico. Então, tem muita confusão diagnóstica, tem muito vídeo bom na internet, tem muito vídeo ruim na internet. Então, como tudo, né, a gente tem ali muitas informações, nem todas confiáveis. Então, a ideia aqui é que a gente pudesse trazer para vocês o máximo de confiabilidade. Então, como é que a gente trabalha em psiquiatria? Esse manual que vocês estão vendo aqui no slide, DSM-5 quer dizer a sigla em inglês, né? E 5 quer dizer a quinta versão, a quinta edição, publicada em português em 2013. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, ele é um manual publicado pela APA, Associação de Psiquiatria Americana, e que tenta trazer uma certa homogeneidade em relação a diagnósticos. Mas como vocês leram aqui na definição, é um manual diagnóstico e estatístico. Então, ele é baseado em estatística, em pesquisas. E é importante a gente lembrar que isso aqui não é talvez seja uma Bíblia, né, que alguém um dia escreveu. Mas do mesmo jeito que alguém escreveu a Bíblia, alguém escreveu o Corão, alguém escreveu o livro do budismo. Então, não é exatamente a única verdade, mas é uma das verdades. Então, o importante é vocês entenderem como que é feito um diagnóstico psiquiátrico, e aqui eu vou falar especificamente do TEPT, do estresse pós-traumático, tá? A gente fala de critérios, então tem A, B, C, D, E, F, e o A é sempre o mais importante deles, tá? Então, por que eu vou falar exatamente como tá lá no DSM-5? Porque eu acho importante a gente trazer a transparência, né? De como é o raciocínio de um psiquiatra, como é o raciocínio de um psicólogo. E esse manual, ele possibilita que no mundo inteiro as pessoas se conversam, né? Então, se um paciente meu vai para a China, o médico de lá vai ler esse manual. Se ele vai para Nova Zelândia, é a mesma coisa, para os Estados Unidos, é a mesma coisa. O que é importante a gente pensar? Precisa acontecer uma exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual em uma ou mais das seguintes formas. Então, eu vou falar vários critérios, tem que ter um ou dois ou mais. O primeiro, a pessoa precisa vivenciar diretamente o evento traumático. Então, eu vou focar aqui um pouco
com a preocupação atual, né? No caso, doença e morte, não especificamente coronavírus, mas doença e morte, lesão grave, né? O acidente, alguma coisa assim, e violência sexual. Então, é a primeira vez que o estresse pós-traumático coloca claramente no critério A palavra violência sexual. Então, isso tem uma mudança importante, tá? 2. Testemunhar pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas. Então, ou aconteceu com você, você vivenciou, ou você testemunhou alguma outra pessoa passando pelo acidente, por exemplo. O terceiro é saber que o evento traumático ocorreu com um familiar ou amigo próximo. Por que familiar ou amigo próximo? Porque é alguém do seu núcleo, né? Alguém do seu contato. Então, tem um efeito maior quando uma pessoa que você gosta, uma pessoa querida, passa por um evento traumático. Então, se for um episódio ou uma ameaça de morte, é preciso que o evento tenha sido violento ou acidental. Então, uma pessoa que já está adoecida, acamada e que você teve como se fosse um tempo para se preparar, não entra aqui como evento traumático. Mas um AVC, a pessoa saiu para trabalhar, teve um acidente, então é acidental, entra aqui nesse caso, ou violento. Então, acidental ou violento. 4 item. Ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático. E aqui no caso também é uma novidade, porque especificamente esse item 4 é para quem trabalha com. Então, os médicos, socorristas, a pessoa que dirige a ambulância, a pessoa da delegacia que pega os detalhes, né? Então, pela primeira vez, a gente está falando que tem um risco maior para algumas profissões, tá bom? E o importante é dizer que essa exposição a um episódio concreto ou ameaça de morte não pode ser alguma coisa que você simplesmente viu pela TV, a não ser que seja o seu trabalho filmar aquilo. Então, são 4 itens. Ou você viveu, ou você testemunhou, ou você ficou sabendo que isso ocorreu com alguém, ou isso tem a ver com a sua profissão, tá? Então, inicialmente, esse diagnóstico era especificamente para guerra, quando começou, né? Tanto que chamava neurose de guerra. E hoje, com o trabalho do mestrado, a gente percebe que no caso do Brasil, não é uma guerra como o Afeganistão ou o Vietnã, mas é uma guerra urbana que a gente vive, né? Inclusive por questões importantes de preconceitos e etc, tá? Então, o critério A é isso. Então, ou ameaça ou concretamente a morte, tá bom? O critério B, a gente vai para um outro grupo. Então, se você tem algum daqueles critérios A, a gente continua. Se você não tem, não tem risco de ter estresse pós-traumático. Mas no momento de pandemia, provavelmente todo mundo tem algum contato com doença, morte, ou ficou sabendo, né? O B é também a presença de um ou mais dos seguintes sintomas intrusivos associados ao evento traumático que começou depois que aconteceu, geralmente um mês depois, tá? Porque no primeiro mês é considerado transtorno de estresse agudo. Então, quando a gente fala pós-traumático, precisa passar o primeiro mês, tá bom? Primeiro, intrusivo é quando é algo que você não controla, né? Então, por exemplo, lembranças intrusivas angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento. Você não está querendo lembrar, mas a lembrança vem. E é angustiante, é recorrente, porque vem toda hora, e é involuntária, não é você que decide. 2, sonhos. Então, também a pessoa pode ter sonhos angustiantes, recorrentes, às vezes o mesmo sonho se repete, e o conteúdo ou sentimento de angústia desse sonho tem que estar relacionado ao evento, tá? Então, são lembranças do que aconteceu. 3 são reações dissociativas, que é chamado de flashback, como se fosse flashes daquela cena que você viveu ou presenciou. Então, a pessoa vai agir ou se sentir como se estivesse acontecendo de novo.
Então é como se fosse aquele filme que fica passando aqueles flashbacks, tá? Pode ser que isso aconteça ao longo do dia inteiro ou então picado, né? Você tá lá tentando se concentrar no trabalho, vem a cena do incêndio, da explosão, coisas assim. Continua aqui o item 4. Tudo isso também pode estar relacionado com sofrimento psicológico intenso ou prolongado. Então, pode ser sinais externos ou externos que de alguma forma te lembre o evento traumático. Externo é a rua que aconteceu, o hospital que você foi, às vezes até a roupa que você estava. Interno é simplesmente uma memória, um flash, um cheiro, por exemplo, de mofo, que te lembra o cativeiro, coisas assim. 5. Reações fisiológicas intensas a sinais externos ou externos, também é a mesma coisa, que simbolizem ou se assemelhem a algum aspecto do evento. Então, não é só a lembrança, o sofrimento psicológico, o teu corpo reage. Então, você sente palpitar o coração, a sua mão vai suar, você pode ter a sensação de gelado, de quente, de tremedeira, né? Então, são várias reações físicas. O outro grupo é o grupo C. Então, o grupo B, tudo que a gente falou, é mais as reações que não é você que controla, né? Porque quando você lembra, o teu corpo se transforma. O C já é um outro grupo que vai falar de uma evitação. Então, a pessoa começa a evitar de uma forma muito persistente qualquer estímulo que está associado com aquele evento que ela passou, tá? Então, alguns desses aspectos é interessante a gente pensar. A pessoa começa a evitar ou a se esforçar para evitar recordações, pensamentos, sentimentos. Por quê? Porque é muito angustiante e de alguma maneira traz novamente aquela sensação angustiante do evento, de medo, de pavor. Também evitar e se esforçar para evitar lembranças externas, que é aquilo que eu já tinha falado. Então, você evita encontrar com pessoas, estar em determinados lugares, certas conversas, certas atividades, até objeto. Você deixa de lado aquele objeto e as situações. Então, você quer evitar que alguma coisa externa desperte essas recordações, pensamentos e sentimentos angustiantes, ou qualquer associação. Então, isso vai fazendo, esse processo de evitação, vai fazendo com que a pessoa vá se isolando do mundo. O critério D é o critério que mais mudou nessa versão do DSM-5, porque até o 4 ele não tinha algumas coisas que está até aqui colocado em destaque, que é o que chamou mais a minha atenção, que eu vinha estudando como ia mudar esse diagnóstico desde 2009. Então, de 2009 e 2013 já tinham artigos publicados falando já dessas mudanças que de fato foram incluídas, tá? O critério D são alterações negativas nas cognições ou no humor associadas ao evento. Então, ele vai, tudo que eu vou falar agora, ou começou depois do evento, ou já tinha e piorou muito depois do evento, tá? Então, precisa de 2 ou mais. O primeiro, uma incapacidade de recordar algum aspecto importante do evento traumático. Então, é como se você tivesse, assim, um problema de memória, né? Então, em alguns momentos é como se a sua memória não tivesse tão boa quanto. Não pode estar relacionado nem a álcool, drogas e nem a traumatismo craniano. 2, isso aqui é novo. Então, crenças ou expectativas negativas, persistentes, exageradas a respeito de si, do outro e do mundo. Por exemplo, eu sou mal, eu não devia nem estar aqui, não devia nem ter nascido. Então, vai num crescendo muito grande em termos de negatividade. Eu não devo confiar em ninguém, então eu desacredito de que as pessoas podem ser boas. O mundo é perigoso, o mundo é hostil. E aí a ideia de que está tudo arruinado, meu sistema nervoso está arruinado, eu não posso confiar em ninguém. Então,
A partir dessas crenças negativas persistentes e muito exageradas, a pessoa de fato vai se isolando do mundo e das pessoas. O 3 também, cognições distorcidas persistentes a respeito da causa e as consequências do evento, que vai levar essa pessoa a se culpar ou culpar os outros. Então a culpa que entra como uma ideia muito forte de uma cognição distorcida, negativa e que tem um impacto em por que alguém tem o diagnóstico ou não, e também tem um impacto na dificuldade do tratamento. O 4, estado emocional negativo persistente. Por exemplo, a pessoa sente medo, sente pavor, mas sente também muita raiva, muita culpa e muita vergonha. Então é a primeira vez que culpa e vergonha entram no critério diagnóstico no DSM, tá? Então isso aqui chamou minha atenção muito quando eu li os primeiros artigos. 5, interesse ou participação bastante diminuída em atividades significativas. Então, a pessoa costumava fazer tais coisas e não faz mais, não se anima, então nada mais tem significado. Sentimentos de distanciamento e alienação em relação aos outros. Então a pessoa ela vai se fechando, vai se distanciando. E 7, que na verdade para mim assim, como uma frase muda a vida de alguém, essa frase mudou a minha vida, me fez de fato querer fazer o mestrado com esse tema. Incapacidade persistente de sentir emoções positivas. Então, não é só que a pessoa está em depressão, é uma incapacidade de vivenciar sentimentos de felicidade, satisfação ou amor. E isso era uma coisa que já no consultório me chamava muita atenção, né? Então a pessoa tratava a depressão, melhorava da depressão, e eventualmente até fazia ciclos de ECT e mas eu não estou feliz, eu não consigo ser feliz. Então isso aqui é um item assim super, super importante para tudo que veio depois. Então, se você pensar bem que é uma incapacidade persistente de sentir emoções positivas, só tratar a depressão não resolve, né? Então, precisa fazer mais. E aí, critério E, que como todos os diagnósticos no DSM, vai falar isso do que não é, né? Então, você precisa separar. Então, alteração marcantes na excitação e na reatividade. Aqui a gente está falando de fisiologia, de corpo. Então, comportamento irritadiço e surtos de raiva. Então, você não precisa ser provocado. Você explode com alguém, agride verbal, fisicamente, tá? Pessoas ou objetos. Então, quantas histórias você já não ouviu de cinzeiro, isqueiro, controle remoto que voa pela casa, né? Armário quebrado, enfim, notebook, essas coisas. Você podia pensar desse jeito aqui que pode fazer sentido. Comportamento imprudente ou autodestrutivo. Então, a gente fala de comportamento de alto risco, né? Dirigir dessa forma, se drogar, varar à noite, fazer coisas que de fato é muito imprudente, mas também pode ser autodestrutivo, não só para a pessoa, mas pode causar mal para outras pessoas. Hipervigilância é quando a pessoa não relaxa um segundo, ela está sempre, é um periscópio buscando informações de que o perigo está sempre ali. Resposta de sobressalto exagerado, então se a pessoa relaxa um pouquinho, ouve um barulhinho, ela dá um sobressalto, toma um susto. Problemas de concentração, não consegue ler um livro, não consegue dar conta do trabalho, né? Então, por exemplo, se toda essa linha de tratamento de procrastinação, talvez antes de chamar alguém de procrastinador, a gente precisasse checar da onde vem os problemas de concentração e por que alguém não consegue terminar o que começa. Perturbação do sono. Então, só tomar o remédio para dormir? Num primeiro momento sim, porque a gente precisa dormir, precisa estar funcional. Mas é bom a gente entender melhor que dificuldade é essa para iniciar o sono, para manter o sono, ou um sono muito agitado, que a pessoa acorda, parece que ela saiu de uma quadra, né? De ter lutado muito a noite inteira, tá? O F, o G.
E o H é só para a gente excluir se não está ligado a uma outra condição médica, se tem algum outro problema, então não é específico de estresse pós-traumático, tá bom? A ideia de esclarecer aqui o diagnóstico é também de trazer uma visão muito particular, né? Porque a gente lê o mesmo livro, mas cada um tem um viés. Então, eu lembro quando começaram as primeiras aulas aqui, congressos, seminários, falando do novo DSM-5, e eu não ouvi ninguém falando do novo DSM-5 em relação ao estresse pós-traumático. Então, para mim, foi a grande mudança. Então, hoje tem um capítulo sozinho, só de estressores, inclui o estresse pós-traumático, e TEPT não está mais no capítulo da ansiedade, então ele tem um capítulo à parte. Então, essa mudança é importante e talvez seja um jeito da gente olhar melhor para esse diagnóstico e não só para a ansiedade, que é muito mais aberta do que o TEPT. E também uma informação importante, que era muito reconfortante para os pacientes da pesquisa, quando a gente dizia, é o único diagnóstico em psiquiatria desse livro, DSM-5, que precisa ocorrer um evento externo, tá? Então, precisa ter acontecido algum evento externo, tá? Então, doutor, então não é nada que está errado dentro de mim? Então, eventualmente não tem nada errado dentro de você, mas você passou por muitos eventos traumáticos e nunca ninguém investigou isso, tá bom? Então, a ideia é passar um pouquinho dessa visão nossa, da forma como a gente entendeu o novo TEPT e por que a gente foi tratar a vergonha, culpa, autocrítica, tá bom? Então, a gente já falou da lista de sintomas, eu falei praticamente de 20 sintomas aí. E agora eu queria fazer alguma coisa muito específica, que é avaliar o estresse pós-traumático dentro desse momento que a gente está vivendo de pandemia do Covid-19. Então, de alguma forma, a gente está atendendo já o treino de habilidades com compaixão, então a gente tem pessoas que já tiveram a doença, que já viram pessoas morrer com a doença, já acompanharam internações, já estão vivendo o luto do não abraço, do não velório, da não missa, né? Tudo online. E é um momento muito, muito específico. Então, de algum jeito, isso chegou a você. A questão é o quanto chegou e o quão intenso isso foi. Então, eu vou explicar para vocês que, para a gente fazer essas perguntas que eu vou fazer agora, a situação estressante, o evento traumático, a gente vai falar da pandemia do Covid-19 como um todo. O seu medo de contágio, o seu medo de ir para a UTI, o seu medo de um parente querido morrer, enfim, ou se já morreu, o que você passou, o que você está passando. Vamos pensar no mês passado. Então, tem uma lista de 20 problemas ou sintomas. E a pergunta é, o quanto você está sendo incomodado por esses problemas ou sintomas? E aí você vai responder de 0 a 4. Todas as perguntas, então. 0, nem um pouco incomodado. 1, um pouco incomodado. 2, moderadamente, mais ou menos, não muito nem pouco. 3, bastante incomodado. E 4, extremamente incomodado. Já está afetando a minha vida, já está afetando o meu dia a dia, as minhas emoções. Então, você vai marcar de 0 a 4 o número que melhor indica a intensidade do quanto você está sendo incomodado, tá bom? Então, você dá um pause aí, pega um caderninho, aí você pega uma caneta e marca de 1 a 20, e conforme eu for passando os slides, você vai respondendo de 0 a 4, tá bom? Então, vamos lá. 1. Você tem memórias repetidas, perturbadoras, indesejadas do evento estressante? Isso é quando você está acordado, né? Você tem memórias. Então, você vai marcar de 0 a 4, tá bom? 2. Aqui é sonho, né? Então, você tem tido sonhos repetidos e perturbadores do evento traumático? E aí, você vai marcar de 0 a 4. 3.
Se sentir ou agir de repente como se o evento estressante realmente estivesse acontecendo de novo. Então parece que voltou, né? Você se distraiu um pouquinho, nossa, agora eu lembrei, né? Então tá acontecendo de novo, de 0 a 4. Sintoma 4. Você se sentir muito chateado quando alguma coisa te lembrou o evento estressante. Então, você não pode lembrar de nada, porque toda vez que você lembra, você fica muito chateado. De 0 a 4. 5. Ter fortes reações físicas quando alguma coisa te lembrou do evento. Por exemplo, coração acelera, fica difícil respirar, você percebe que o suor está escorrendo, que a mão está gelada. O quanto isso está te incomodando, de 0 nem um pouco a 4 extremamente, está me incomodando demais. 6. Você tenta evitar memórias, pensamentos, sentimentos relacionados com o evento estressante, né? Então, é importante a gente ver o quanto você está tentando evitar. E esse é um recurso que a gente usa muito, né? A gente tenta evitar e fugir. 7. Aqui são lembranças externas. Então, evitar lembranças externas do evento estressante. Então, não falar com aquela pessoa que me lembra, não ir naquele lugar, tá? Não participar de uma atividade que eventualmente levar a minha memória para lá, objetos ou situações. 8. Ter dificuldade para lembrar partes importantes do evento estressante. Então, isso acontece muito. Como às vezes o evento é acidental, é muito rápido, te pega de surpresa, a gente tem dificuldade de lembrar. Então, passado 1 mês, 2, 3, você fica tentando lembrar, se esforçando para lembrar e não consegue sempre. Vem uns flashes de memória, mas isso passa a ser quase obsessivo, porque você quer lembrar, né? 9. Ter fortes crenças negativas sobre si mesmo, outras pessoas ou o mundo. Então, ou eu tô pensando muito mal de mim, ou da outra pessoa, ou do mundo, ou os 3 juntos, né? Então, nem um pouco, extremamente. 10. Culpar a si mesmo ou a outra pessoa pelo evento estressante, ou então pelo que aconteceu depois em decorrência do evento traumático. Então a gente sai apontando o dedo porque a gente precisa achar um culpado e eventualmente nem tenha, né? Mas o quanto isso está te incomodando, nem um pouco, 0, extremamente 4. 11. Ter fortes sentimentos negativos, tais como medo, horror, raiva, culpa ou vergonha. 0, 1, 2, 3, 4. Pela intensidade do quanto isso está te incomodando. 12. Ter perdido o interesse em atividades que você costumava gostar. Então, geralmente, alguém que está isolado dentro de casa não se comunica com mais ninguém, simplesmente nem música ouve mais, né? 13. Sentir-se distante ou indiferente de outras pessoas. Então, pode haver um isolamento, um distanciamento, ou então você está presente, mas está totalmente indiferente às outras pessoas que estão com você. 14. Ter dificuldade de experimentar sentimentos positivos. Por exemplo, ser incapaz de sentir felicidade ou ter sentimentos de amor pelas pessoas próximas a você. É como se você tivesse mais frio, né? E não conseguisse experimentar esse sentimento de amor. 15. Ter comportamento irritável, explosões de raiva ou então agindo de uma forma bastante agressiva, seja de uma forma verbalizada ou de fato comportamentos agressivos, né? 16. Ter comportamentos de alto risco ou então fazer coisas que poderiam lhe causar mal e eventualmente a outras pessoas também. 17. Ficar super alerta ou vigilante ou em guarda.
Então é alguém que até a musculatura dói, né? De tão em guarda, tão tenso, tão hipervigilante que a pessoa fica. 18. Sentir-se nervoso, muito nervoso, ou se assustar facilmente. Então, na hora que ele relaxa um pouquinho, qualquer barulho, às vezes não é nem barulho, às vezes uma pessoa chega perto, a pessoa estava muito em outro lugar nos pensamentos e a pessoa toma um susto, né? 19. Ter dificuldade de concentração. Então, a pessoa não está conseguindo mais fazer o que ela fazia antes, né? Não está produtivo, não está funcional. E isso geralmente tem um impacto muito forte no trabalho, né? No trabalho, no estudo. 20. A última, ter problema para adormecer ou manter o sono. Então, algumas pessoas têm dificuldade, vai para a cama e não pega no sono e depois pega. Tem gente que vai para a cama, desmaia, mas em algum momento acorda e não consegue mais pegar no sono, tá? Então, são os 20 itens. E aí, você simplesmente vai somar o quanto você marcou. 0, 1, 2, 3, 4. Você escolheu um para marcar em cada pergunta. Na hora que você soma, aí a gente vai pensar qual o resultado que deu dessa soma, tá? Então, se você somou maior ou igual a 30, a gente já vai começar a pensar que você tem sintomas de estresse pós-traumático. Menos que 30, já a gente não levanta nem a hipótese de estresse pós-traumático, tá? Na nossa pesquisa a gente fez esse corte de 30, né? Então a gente pegou quem tinha a partir de 31, porque já é sintomas, eventualmente já tratou de depressão, às vezes já fez um outro tratamento, mas ainda tem sintomas específicos de estresse pós-traumático. Se você marcou mais de 34, 35, 36, a gente já começa a construir uma hipótese de que talvez você esteja com TEPT. Mas se você tem alguns artigos, como isso vem de 2013, ainda é muito recente os estudos, tem coisa publicada esse ano passado. Mais que 50, com certeza a gente já começa a pensar em diagnóstico de estresse pós-traumático. Mas dependendo da história do paciente, maior que 45, a gente já vai pensar também num diagnóstico de estresse pós-traumático, tá? Então, talvez seja importante fazer essa diferenciação, por quê? Porque você pode ser diagnosticado com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, com outras, com depressão, quando na verdade o fato de você estar sentindo tudo isso e estar tendo esses sintomas está associado a eventos traumáticos que você passou ou está passando, tá bom? Então a ideia aqui é trazer um pouquinho mais e deixar mais claro o que é o TEPT, não tem a ver com guerra, como é nos Estados Unidos ou em outros países, né? Mas no Brasil tem muitos temas importantes que não estão listados no DSM-5, mas que a gente consistentemente estudou e trabalhou com essas pessoas que estavam tendo esses problemas. Questões de gangue, de torcida, de etnia, de homofobia, de misoginia, então assim, bullying em todos os lugares que você possa imaginar, assédio moral no trabalho, né? E fora toda a questão de acidentes de trânsito e todas as questões de falta de acesso à saúde, né? A pessoa chega no hospital, não tem atendimento, a pessoa cai da maca, né? Então a gente ouviu muitas histórias muito difíceis que tem mais a ver com a questão social e socioeconômica que a gente vive, que é essa guerra urbana que a gente tem. E é isso. A ideia é esclarecer, né? E falar um pouquinho dessa visão bem especial, bem peculiar que a gente tem desse diagnóstico. E o treino de habilidades de compaixão está aqui para tentar mudar um pouquinho essa história, tá bom? Obrigada.